Deus. Você está feliz aí nessa noite? Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. É um prazer estar na casa do Senhor, né? Poder cultuar o seu nome. Eu quero já aproveitar o tempo para que a gente compartilhe a palavra do Senhor aqui. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Se tiver sem Bíblia, você pode estar aqui acompanhando, né? Vai estar sendo projetado. Estou usando aqui a versão NVI. Marcos 9, a partir do versículo 14. Amém? Assim está escrito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar, o espírito mudo e surdo. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos, ore junto comigo mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que nós vamos compartilhar nesses próximos minutos. Quero te pedir, Senhor, sabedoria, revelação, que haja graça da parte do Senhor, para transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra, tem uma semente para cada um de nós. E que Deus haja nessa noite transformação, libertação, cura em nosso interior. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu já ministrei essa palavra já há alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás. Uma palavra que Deus tem me dado já faz algum tempo. Eu estava revisitando alguns esboços que eu tenho. Faz tempo que eu tenho esse sentimento de trazer de volta essa mensagem, né? Eu aprendi, né, algum tempo atrás, que se você não pode pregar a mensagem a mesma vez, significa que você não deveria ter pregado nela nenhuma. Porque a mensagem, ela precisa ser pregada. Então nós temos que resgatar, e isso já faz algum tempo que eu ministrei essa palavra. E nessa semana, quando o pastor Neverton estava ministrando aqui, ele estava falando sobre fé. E isso mexeu muito comigo, porque é uma das áreas que eu gosto muito de falar sobre fé. Eu gosto de falar de fé, né? É uma das áreas que Deus trabalha muito na minha vida a respeito de fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
E faz um tempo que eu estou meditando numa pergunta que Jesus fez. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Põe ali, por favor. Eu quero que você leia essa pergunta comigo, porque essa pergunta é uma chave para essa mensagem. Faz um tempo que eu estou meditando nela. Lucas 18, versículo 8. Na parte B do versículo, Jesus ele diz assim: Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vou ler de novo, a parte B do versículo. Se você estiver anotando a referência, Lucas 18, 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta de Jesus é uma pergunta que ecoa em todas as gerações. Uma pergunta que está ecoando aqui nessa noite. Encontrará fé no nosso meio? Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé em você? Nós precisamos, amados, trabalhar esse fundamento da fé. Porque Jesus não fez essa pergunta não fez essa pergunta só por fazer. Ele fez essa pergunta para nós pensar sobre ela. Porque nós estamos vivendo certamente os últimos dias. Estamos certamente vivendo os dias do fim. Então, amados, é um tempo que nós precisamos trabalhar princípios ainda mais. Principalmente o princípio da fé. E aqui, voltando no texto que eu li principal ali em Marcos 9, com essa pergunta na tua mente, com essa pergunta que Deus começou a mexer comigo, através dessa pergunta que Ele fez, a gente analisa esse texto. E se você for ler esse texto de novo, você vai perceber que o ponto central dessa história gira em torno da fé. Ou melhor dizendo, da falta de fé. Por quê? Nós temos aqui os discípulos, a multidão, o pai de um menino. O pai do menino, que estava endemoniado, possesso por esse espírito, ele traz o seu filho aos discípulos para expulsar esse espírito. E eles não puderam, não conseguiram. Aí o pai do menino, quando Jesus aparece, a multidão fica maravilhada, surpresa com a chegada de Jesus. Quando chega o pai do menino e vê Jesus, ele diz isso: olha, eu trouxe meu filho, porque o Espírito lança ele no fogo, lança ele, joga no chão, ele fica espumando, uma situação terrível. Mas os teus discípulos não puderam fazer. Aí o pai do menino, ele começa a transferir, a terceirizar a sua responsabilidade. Porque daí quando Jesus chega, ele começa a dizer assim: olha, se tu podes. Olha a pergunta que ele faz para Jesus, no versículo 23. Não, no versículo 22 começa: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, Olha a pergunta, olha a declaração do pai. Tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus, ele foi na veia. Jesus, ele foi no ponto. Se podes, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Amados, muitas vezes, muitos de nós estamos terceirizando aquilo que é a nossa responsabilidade. Jesus nessa noite está chamando a tua atenção, porque muitas vezes você está terceirizando na vida do pastor, está terceirizando na vida da pastora, está terceirizando na vida do discipulador, algo que você deveria fazer. É tua responsabilidade de crer. É claro que você pode pedir ajuda, é claro que você pode pedir oração, mas muitas vezes nós nos viciamos em pedir para os outros fazer algo que nós deveríamos fazer. Nós não estamos vivenciando mais milagres, porque nós estamos sempre jogando nas costas do pastor, nas costas da liderança, nas costas do irmão que é mais ungido. A gente pensa assim, O irmão que é mais ungido. Deixa eu te dizer algo. Queridos, todos que são filhos de Deus têm o Espírito Santo. Só o pastor crê, amém? Glória a Deus. O pastor crê. Vou te dar mais uma chance. Todos que são filhos de Deus têm o Espírito Santo. Mas eu estou falando de fé, irmão. Você tem que reagir comigo, hein? Se você quer ver o sobrenatural, você tem que reagir. Ok? Todos que são filhos de Deus têm o Espírito Santo. Agora, o que acontece
Muitas vezes na vida de um homem que Deus usa tanto, e na vida de uma pessoa, poxa, Deus usa tanto a vida dele, nos a minha. Sabe o que acontece? É que essa pessoa, ela exercita a fé dela, ela ora, ela se enche da palavra, ela busca Deus. Enquanto muitas vezes a gente fica sentado, vem uma vez só na semana na igreja, e quer receber uma palavra, para que aquilo, alimente a tua fé. É muitas vezes o pai do menino, esse pai aqui que muitas vezes, que a pessoa vem uma vez no culto na semana, vai às vezes no GC, amém, glória a Deus, faça isso, continue fazendo isso, mas não esqueça, você tem que ter a tua busca, você tem que ter a tua vida de oração e na palavra de Deus. Porque, amados, o que esse pai está representando são muitos de nós, que queremos terceirizar, jogar nas costas dos outros, algo que é nossa responsabilidade de crer. Deus quer manifestar milagres, sinais e prodígios, queridos. Mas sabe por que não tem acontecido mais? Porque falta fé. É muita incredulidade. Nós não cremos. Nós duvidamos. Aqui os discípulos também não puderam expulsar o demônio. Por quê? Por causa também da fé. Em Mateus 17, conta a mesma história, mas traz esse detalhe que é importante. Evangelho de Mateus 17, do versículo 19 a 21. Está escrito assim. Mateus 17, do versículo 19 a 21. Então os discípulos, é a mesma história, mas é uma outra narrativa. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus diz, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Pegaram? Fé. Fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa caça só sai por meio de oração e de jejum. Olha que interessante isso, querido. Os discípulos também não puderam expulsar por causa da pequena fé. Por causa da pequena fé. Aí Jesus fala que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Ué, Jesus está se contradizendo? Porque se uma fé do tamanho de um grão de mostarda já pode fazer o que... Por que eles não conseguiram expulsar? Há uma chave nesse versículo que fala a respeito de oração e jejum. Sabe, amados, o que às vezes está impedindo a tua fé de fluir? Consagração. Consagração. Sabe, amados, às vezes existem entulhos que estão impedindo a tua fé de fluir. E essa casta que Jesus está falando, aquele tipo de casta, aquele demônio, só sairia por meio de oração e de jejum. Pessoas que se consagram. Discípulos consagrados. Que oram, que jejuam, que buscam o Senhor. Sabe, amados, eu faço essa pergunta para você que é discípulo. Você tem orado, você tem jejuado? Você tem tirado teu tempo de consagração, pelo menos uma vez por semana, em jejum? Tem uma prática, uma disciplina. Tem isso, amados, como algo no teu dia a dia, na tua semana. Nós precisamos entender que muitas vezes o que impediu a manifestação da glória de Deus aqui na vida daquele menino, através da vida dos discípulos, foi por causa da oração e do jejum. Que estava impedindo aquela fé de se manifestar. Estava impedindo aquela fé de fluir. Não é que eles, amados, quando aqui essa versão fala, se tiverem fé do tamanho, mas essa não é a versão mais correta de se usar. Jesus está falando, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Porque não é a questão do tamanho, mas o princípio da fé significa que é o princípio da semente. Sabe o que você faz com um grão? Você semeia. O que você faz com um grão de mostarda? Você semeia o grão. Você rega ele para que ele cresça. Assim também é a nossa fé. Hoje você pode ter uma fé como um grão de mostarda. Mas se você começar a semear, a regar, por meio da oração, por meio do jejum, ela vai crescer. Ela vai crescer. A fé pode crescer? Óbvio que pode crescer. A fé, ela pode crescer. Ela pode começar como um grão de mostarda. Você hoje pode ter uma fé assim, como um grão de mostarda. Mas se você começar a semeá-la, e começar por meio da palavra, da oração, do jejum, você fazer ela crescer. Você fazer ela crescer. Essa é uma chave para você. Porque às vezes a gente pensa que tudo vem assim, Deus nos dá tudo na plenitude. Deus deu uma medida de fé.
que você precisa trabalhar. Deus te deu uma medida de fé. Amém? Olha para esse irmão abençoado que está ao seu lado e diga assim, você tem uma medida de fé. Você tem uma medida. Amém? Diga agora assim para ele, é tua responsabilidade fazer crescer. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Você vê, amados, que o próprio desabafo de Jesus, quando a gente volta lá no versículo, no Marcos 9, né? Jesus ele faz um desabafo. Quando ele vê aquela situação. Marcos 9, no versículo 19, ele diz assim, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, né? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? A falta de fé gera em Jesus uma indignação. Indignação. Você não acha que isso é uma indignação de Jesus naquele momento? Ó geração incrédula. Outras versões dizem, ó geração incrédula e perversa. Até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade no meio de vocês? Até quando eu vou ter que suportar essa falta de fé no meio de vocês? Amados, é um desabafo de Jesus naquele instante. Jesus está desabafando. Porque o que ele está vendo? O pai do menino com a sua incredulidade. Depois, quando Jesus o confronta, ele diz, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Ele reconhece. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você precisa ser que nem o pai do menino, admitir. Eu tenho muita incredulidade no meu coração. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Talvez você seja que nem o discípulo. Algo não está acontecendo na tua vida, porque você não está fazendo a tua fé crescer. Você não está exercitando ela por meio da oração e do jejum. Você não está pegando esse grão que você tem, semeando, fazendo ela frutificar. É isso que acontece, querido. Sabe, amados, isso é importante para nós entender, né? Nós queremos os milagres, nós declaramos esse ano que esse é o ano da manifestação da glória de Deus. Mas para isso começar a acontecer, nós temos que entender os princípios. Precisamos entender sobre a fé. Precisamos resgatar o princípio da fé na nossa vida. Jesus está dizendo aqui, tudo é possível ao que crê. Ponto final. Tudo, o que é tudo? Tudo é tudo. Amém? Tudo é possível ao que crê. Agora você que entendeu, eu quero pedir para a tua ajuda agora. Você que entendeu a fé e está cheio de fé agora, você vai olhar para o teu irmão com um olhar de fé e vai dizer para ele, olha, tudo é possível ao que crê. Diga para ele, diga para ele. Agora eu quero perguntar para você, você creu no que ele te disse? Você creu no que ele te falou agora? Tudo é possível ao que crê, meu irmão. Nada vos será impossível. Amados, isso é algo tremendo. Que nem o pastor Neverton estava falando essa semana, nós precisamos ativar essa fé. Precisamos de uma ativação. E realmente, eu creio nisso. Precisamos ativar. É algo que às vezes está adormecido dentro de você, mas nós precisamos ativar essa fé, que vai trazer a manifestação da glória de Deus para essa cidade e para essa nação. Muitas vezes a gente não crê que Deus pode transformar a nossa nação. Muitas vezes a gente não crê que Deus pode transformar nosso estado. Muitas vezes a gente não crê que Deus pode transformar a nossa família. Muitas vezes a gente não crê que Deus pode curar determinada doença. Muitas vezes a gente não crê que Deus pode fazer. Mas Jesus está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Então, ou nós estamos mentindo, ou é Jesus que está mentindo, mas certamente somos nós os mentirosos. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É o que a Bíblia diz. Essa é a verdade, querido. Os homens são mentirosos e Deus é verdadeiro. O que ele disse é, e ponto final. Acabou a história. Não duvida. Não duvida. Para de duvidar. Para de duvidar. Deus já tem te falado tanto que ele vai fazer e você fica duvidando. Deus já tem te falado tanto que ele vai transformar e você não crê. Talvez nessa noite Deus esteja te confrontando, que nem está confrontando o pai do menino. Você precisa de um chacoalhão nessa noite, para entender que as coisas precisam mudar na tua vida primeiro. Na tua vida primeiro. Há uma chave, que nem o pastor Neverton falou, precisa virar hoje no teu coração, para as coisas começarem a acontecer.
Você precisa se posicionar direito. As coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Não é do jeito que eu quero. Então não vai acontecer. É do jeito de Deus, meu irmão. Não é do jeito que tu quer. Não é assim, não, vou fazer do meu jeito. Se Deus não fizer, então não vai fazer. Não vai fazer mesmo, porque Deus não vai se sujeitar a você. Pode ter certeza, Deus não vai se sujeitar a nós. É nós que nos sujeitamos a Deus. É o que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. É nós que nos sujeitamos, não é Ele que vai se sujeitar às tuas vontades, não. Então entenda isso, queridos. É algo poderoso. Isso é algo, queridos, que nós precisamos resgatar. Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, a Bíblia diz algo que, como a gente está falando, né? Sobre a incredulidade. Olha só, queridos. A Bíblia diz que quando Jesus vai visitar a sua terra natal, ele não pôde fazer muitos milagres. Olha o que está escrito. E não realizou muitos milagres ali por causa do quê? Da incredulidade deles. Quando Jesus volta à sua terra, o povo olhava para Jesus. Esse não é o filho de José, de Maria, seus irmãos não estão aqui no nosso meio, né? Jesus não pôde operar muitos milagres. Deixa eu dizer uma coisa, algo que impede a manifestação da glória de Deus, a incredulidade. Você consegue entender que para Deus nada é impossível, mas a incredulidade faz com que Ele não pode fazer muita coisa. Interessante isso. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas a incredulidade impede Ele de agir. Impede Ele de agir. Não porque Ele não tenha poder. Ele tem poder. Só que a incredulidade, ela nos afasta de Deus. Né? É o que diz lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Aqui no versículo... Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha só. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vai projetar aqui. Cuidado, irmãos. Diga-se comigo, cuidado. O que é esse cuidado? É uma advertência. Então, cuidado. Então, é algo que nós temos que prestar atenção. Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Nós temos que ter cuidado. Que o nosso coração não seja tomado por incredulidade que nos afasta de Deus. Então, queridos, essa é uma palavra que vem nos confrontar, sim, mas nos confrontar no sentido de nos ajustar ao caminho correto, amém? Deus quer nos ajustar nessa noite. A Bíblia fala, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela sua fé. Amém? O justo viverá pela sua fé. A Bíblia diz, né, em Hebreus também, já estamos em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35. Olha só que palavra poderosa, amados. Hebreus 10, 35 está escrito: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Aleluia, querido. Olha só, não abra mão da confiança que vocês têm. Não abra mão, porque ela será ricamente recompensada. Aleluia. Que palavra, você recebe essa palavra? Essa nossa confiança, ela vai ser ricamente recompensada, querido. É o que Deus está dizendo, a palavra está dizendo, está escrito, eu creio. Vocês precisam perseverar. Amém? Olha essa chave aqui. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiveram feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Vamos dizer esse versículo 39 juntos? Diga assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Esses somos nós, queridos. Essa deve ser a igreja de Jesus. Daqueles que permanecem, daqueles que perseveram, daqueles que estão ali, firmes nas promessas de Jesus. Aleluia, querido. Aleluia. Você está sentindo já a tua fé aí crescendo no teu coração já? Aleluia. Porque, amado, nós estamos preparando o terreno para o milagre. Você começar a falar de fé, é preparar o terreno para o milagre. Porque o propósito dessa mensagem é fazer você crer no teu milagre. É fazer você crer na intervenção de Deus na tua vida. É fazer você crer que tudo é possível.
Tudo é possível em Jesus. Aleluia. É assim, amados, a fé é certeza, é convicção, né? Olha só, Hebreus, né, continua aqui, na verdade, eu esqueci de continuar. Hebreus 11:1 está escrito, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O 6, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. É isso, querido, essa é a palavra de Deus. Se você quiser, pode ler o capítulo 11 em casa. Você vai ter mais contexto, é o capítulo da fé. Leia esse texto quantas vezes for necessário. Você vai ver os heróis da fé. Você vai ver tantas coisas que aconteceram na palavra de Deus. Por meio de homens que creram. Que apagaram a força do fogo. Que saltaram muralhas. Que derrotaram exércitos. Porque creram em Deus. Derrubaram muralhas. Essa semana a gente está lendo o livro de Josué. Né, quem está acompanhando a leitura do anual. Né, a gente está lendo o livro de Josué. Né, como Deus usou a vida desse homem. Quando Deus derrubou aquelas muralhas. Né? A forma, a estratégia que Deus deu para aquele homem de fé, que eles marchassem, cada dia desse uma volta, e no 7º dia deram 7 voltas, e quando eles gritaram, e as trombetas tocaram, as muralhas caíram, diante do exército de Deus, porque amados, isso é homem de fé, pessoas de fé, fazem as muralhas cair, querido, uma muralha tão grande, tão espessa, que poderiam passar 2 carros por cima, né? Eles podiam talvez confiar naquilo, nossa, nós temos uma muralha muito forte, Israel nunca vai conseguir entrar aqui, mas Deus disse assim, eu vou derrotá-los, eu entreguei eles nas mãos de vocês, e assim, querido, nós temos que crer também, não há gigante, não há muralha, não há adversário que possa contra aquele que crê, querido. Você tem que crer, querido, você tem que entender isso nessa noite. Sair daqui entendendo. Sabe, amados, é isso que Deus quer de nós. Nós entendemos que a Bíblia fala que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 está escrito. Hebreus fala bastante de fé, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Lembrando que o capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11. Então ele está falando sobre todos aqueles testemunhos de fé. E aí o 12 está concluindo. Tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Jesus é quem começa e é Ele quem termina. É Ele quem deu, e é Ele que vai terminar. A nossa fé, querido, foi dada por Jesus. É Ele quem aperfeiçoou essa fé. Aleluia. Ele é o autor e é o consumador. Sabe, amados, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada que começa pela fé. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que, se você estiver acompanhando, né? Vou tentar ser bem rápido aqui por causa do tempo. Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito. Pela graça, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos de que maneira? Por meio da fé. Então por isso que a Bíblia está dizendo, Ele é o autor e o consumador. Então por isso, amados, que quando você crê em Jesus, né, a Bíblia fala como é que vem a fé. Lá em Romanos 10, 17. Abra comigo, como é que vem a fé? Logo, lá, Romanos 10, 17. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, amado, agora nesse momento você está ouvindo a palavra do Senhor, você está se enchendo de fé. A fé está fluindo aqui neste lugar. A fé está fluindo neste lugar. E se nessa noite você ainda não teve um encontro com Jesus, já quero te dizer agora que o Senhor, Ele tem uma salvação preparada para você. Uma salvação preparada para você. Aleluia. Olha só, amados, nós precisamos da fé sim.
Nós precisamos lutar pela nossa fé. Lá em Judas, no capítulo 1, versículo 3, Evangelho de Judas. É uma carta tão pequena, quase escondida lá no meio da Bíblia, né? Judas, no final da Bíblia, né? Capítulo 1 e versículo 3. É só um capítulo, na verdade, né? Não tem outro. Está escrito assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Olha só, queridos. Amados, embora estivesse muito ansioso, ele queria escrever sobre outra coisa, mas ele sentiu que deveria escrever para que nós batalhássemos pela nossa fé. Queridos, você está entendendo que nós precisamos batalhar pela fé? Você está entendendo que esses últimos dias são dias de apostasia? São dias em que muitas pessoas vão abandonar a fé por crerem em doutrina de demônios. Paulo fala isso a Timóteo. Muitos apostatarão da fé. Muitos vão abandonar a fé. O Espírito Santo diz para Paulo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé por crerem em bobagens, por desistirem, e nós precisamos batalhar pela fé. Você está batalhando pela fé, querido? Você está defendendo a tua fé? Você está tomando o escudo da fé e defendendo ela? É isso que nós estamos fazendo, queridos. Batalhando pela fé. Resgatando princípios que muitas vezes estão adormecidos no nosso meio. Precisamos batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a verdade, queridos, do Evangelho. Nesses dias, queridos, vão entrar muitos enganos no nosso meio, muitas mentiras, o diabo vai tentar infiltrar. Só que nós precisamos estar aqui, batalhando pela fé por meio da palavra de Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus. O pastor Elton ministrou, acho que foi segunda-feira passada, teve culto, ceia, né? Ministrando sobre a obediência à palavra de Deus. E eu gostei muito daquilo que ele falou, que quando ele vai visitar alguém, né, fazer um aconselhamento, ele sempre pergunta, como é que está a leitura da palavra? Como é que está a tua vida de leitura da Bíblia? Por meio disso, ele pode, né, o pastor falou, né? Ele pode identificar como é que está a vida espiritual da vida da pessoa. E é verdade, realmente eu creio nisso. Quando você chega para conversar com alguém, e aí, como é que está a tua leitura da Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Porque, amado, se você está buscando pela palavra de Deus, não só lendo, mas praticando, amado, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, vai ser bem-aventurado. É o que está escrito, amém? Você sabe que está escrito isso? Se você ouve a palavra de Deus e pratica, você vai ser bem-aventurado, sabe? Não importa, amado, se é pandemia, é vírus, é sei lá o quê, que se exploda tudo isso, querido. Que se exploda tudo isso. Porque nós cremos em Jesus. Chega de ficar exaltando o vírus, exaltando. Não, nós temos que exaltar o nome de Jesus. É o nome que está sobre todo nome. É o nome de Jesus. A gente toma cuidado, faz o que tem que fazer, que nem o pastor falou, obediência, a gente segue. Mas, amado, isso não vai ficar trazendo medo para nós, não. Não vai ficar paralisando, fazendo com que a gente, né, abandone a nossa fé por causa disso. Nós vamos continuar crendo. Amém? Porque esse é o tempo propício, né, pastor? Tantas pessoas estão com medo dentro de casa agora. Tantas pessoas estão desempregadas. Quantas pessoas... Ontem eu estava vendo um vídeo, talvez você tenha visto, né, de um pai de família no mercado, né? Eu cheguei em casa, eu não sei se vocês viram, né? O pai gritando dentro do mercado, pedindo ajuda. Porque ele estava desempregado e não tinha o que comer. Ele pedindo, né, para o pessoal que estava no mal, me ajuda com algum pacote de arroz, com alguma coisa. Não, aquilo doeu meu coração. Eu queria poder entrar naquele vídeo e poder fazer alguma coisa. Sabe? Assim existem milhares de pessoas, amados, por causa dessa situação. Então, amados, nós temos que justamente ter uma palavra de fé para essas pessoas. Amados, nós temos que realmente fazer mudanças aqui nessa cidade. As pessoas precisam ver Deus está em Luiz Alves, por meio de nós. Por meio da igreja. Nós somos chamados sal da terra e luz do mundo. Amém? É o que nós somos, é a nossa identidade. Nós somos chamados para influenciar a nossa geração. Então, queridos, quantos de nós, muitas vezes, temos duvidado das promessas de Deus? Hoje eu estava lendo, não estava nem no meu esboço aqui, mas em Josué,
Quero até abrir aqui, porque agora que eu falei sobre promessa. Josué, no capítulo 22. Estava lendo hoje, dei risada sozinho. A Bíblia diz aqui, Josué 21. Olha só, querido, que tremendo. Eu estou falando de fé e eu quero alimentar a tua fé nessa noite. Quero alimentar a tua fé sobre as promessas de Deus também. Josué 21, 43, está escrito, a partir do 43, por favor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. 45, olha esse versículo. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Amém! Dê um aplauso para Jesus, querido. Eu quero te convidar a reagir a isso. Você tem que celebrar. Você tem que celebrar, meu irmão. Tem que celebrar. Todas se cumpriram. Nenhuma falhou. Eu li esse versículo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Todas se cumprem. Porque Deus é fiel. Houve uma geração que não experimentou isso porque foi incrédula. Você sabe que uma geração morreu no deserto por causa do quê? Incredulidade. Hebreus capítulo 3, leia em casa, você vai ver. Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Falta de fé. Mas a geração que veio depois foi a geração que tomou posse. Porque é uma geração que creu. A geração creu. Amado, é isso. A Bíblia está toda a Bíblia fala de fé. Toda a Bíblia. É fé todo momento. Né? Abraão é o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Então nós precisamos pegar, a Bíblia diz, né, nos inspirar nesses homens que realmente fazem a diferença na nossa vida. Deixa eu dar um pouco aqui. Olha só, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim, a fé ela precisa ser preservada até o fim, amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É um texto bem conhecido. Lembra que eu falei que a fé ela começa, mas como é que ela tem que terminar? Ela tem que terminar assim, ó. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É assim que você tem que terminar a tua vida, guardei a fé. As últimas palavras de Paulo são essas. Eu guardei a fé. Combati, lutei, guerreei, ganhei muitas vidas para Jesus. Fui, né? Tantos lugares pregar o evangelho. Paulo naquele momento preso, sabia que logo ia ser morto, né? Logo ele ia ser morto. Mas ele está dizendo assim, eu guardei a fé. Aleluia. Eu combati, eu lutei. E aí, meu querido, você está guardando a fé que você tem? Você está guardando ela? Você está preservando ela? Lembra? Nós precisamos batalhar pela fé. Nós precisamos batalhar. A fé, ela pode crescer. Outro ponto. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Como eu já falei sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Se você estiver anotando aí, né? Está escrito, eu vou ler aqui. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vocês transborda de uns para com os outros. Né? Como é que está a versão aqui? Aqui, né? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. A nossa fé, ela pode crescer. Porque Paulo está falando à igreja aos Tessalonicenses. A fé de vocês tem crescido cada vez mais. Queridos, é um desejo, eu creio, do coração dos nossos pastores. Poder olhar para a igreja e dizer, a fé da igreja de Luiz Alves está crescendo cada vez mais. Oh, meu amado, Deus está nessa noite trazendo uma palavra para o teu coração. Ele tá chamando a nossa atenção, porque nós precisamos crer. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu teria outros textos aqui para ler, mas o nosso tempo aqui já chegou. Eu creio que já está suficiente, eu creio que você entendeu. Amém? Né? Vou chamar aqui o louvor, vem me ajudar aqui, por favor, nós vamos orar. Vamos orar junto e finalizar. Tem outros textos tão maravilhosos, que se você estiver anotando,
Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27, fala quando Jesus acalma a tempestade. Ele repreende os discípulos pela falta de fé. Né? Jesus, quando está no meio da tempestade, está dormindo, né? Os discípulos vão lá acordar Jesus. E Jesus olha para eles, homens de pequena fé. Nós precisamos trabalhar isso. Né? Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, fala da cura de um paralítico. Querido, lembra daquele paralítico que foi descer pelo telhado? 4 amigos colocaram aquele paralítico. Subiram no telhado, abriram um buraco e desceram aquele paralítico diante de Jesus. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Olha só, queridos, aquele milagre surpreendeu Jesus naquele dia, porque aqueles amigos creram. Em Mateus capítulo 9, versículos 19 e 22, fala da cura de uma mulher enferma, que creu, né? Dizendo, se apenas eu tocar nas vestes, eu serei curado. Só estou dando a referência aqui, talvez você já sabe o texto. Mateus 9, 27 ao 31 fala da cura de 2 cegos, quando Jesus estava a caminho de Jericó, estava passando por Jericó. Né? E que eles começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentando fazer eles ficar calados, mas eles começaram a gritar ainda mais alto. E Jesus ouviu e mandou chamá-los. Foram curados. Em Mateus 15, 21 do 28, fala de uma mulher cananeia. Eu falei até sobre esse texto ontem aqui na Real. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Porque fala de uma fé, queridos, tremenda. Uma mulher que veio buscar uma cura para sua filha, que estava endemoniada. E ela chega aos pés de Jesus e diz, Jesus, né, me ajuda. Jesus nem deu atenção para ela. Jesus, a primeiro momento, nem deu atenção para ela. E quando ela começou a gritar, a clamar, os discípulos dizem, despede ela vem gritando atrás de nós, está enchendo o saco. E Jesus só diz assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Né? Ontem eu até brinquei aqui com a pastora, né? A pastora tem a Amy, a cachorrinha, né? Vocês conhecem a cachorrinha? Que fica dentro de casa. Amados, aquela mulher, ela poderia naquele dia ter se ofendido com Jesus. Que isso, cachorrinha? Ela poderia ter. O que esse homem está pensando que é? Mas aquela mulher, ela abraçou um princípio naquele dia. Ela diz, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus olhou para ela, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito conforme você crê. Amados, se as migalhas que caem da mesa já são suficientes para expulsar demônios, o que não vai acontecer se você que é filho de Deus se sentar na mesa para usufruir daquilo que é teu? Se as migalhas já são suficientes para operar milagres, o que não vai acontecer quando os filhos de Deus se sentarem à mesa para vivenciar esses milagres? Nós muitas vezes estamos diante do Pai mendigando bênção, sendo que tudo é nosso. Nós estamos igual aquele filho que ficou em casa, na parábola do filho pródigo. O filho ficou em casa dizendo, pai, o senhor nunca me deu um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. O pai disse para o filho, filho, tudo que é meu é teu. É tudo teu. A Bíblia diz que nós somos filhos, e como filhos somos co-herdeiros com Cristo. Queridos, nós precisamos crer que existem manifestações sobrenaturais para acontecer nesses dias. E Deus quer despertar a tua fé hoje, para vivenciar milagres. Aleluia. Eu quero que você comece a orar agora. Me ajuda, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Eu não sei da tua necessidade, eu não conheço a tua vida particular. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Eu não sei o que está acontecendo na tua empresa. Eu não sei o que está acontecendo no teu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo no teu casamento. Eu não sei o que está acontecendo com os teus filhos. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo com os teus pais. Eu não sei. Sinceramente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E eu quero te dizer. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.